Vamos lá, princípios da lei do orçamento. Unidade, universalidade e anualidade. Eu acredito que pode cair uma questão assim, falando dos princípios da lei do orçamento, e aí vocês têm que lembrar que são esses três: unidade, universalidade e anualidade. Outra questão que eu marquei importante, agora sobre constitucional. Quando o prefeito ele veta parcialmente um projeto de lei, o que vocês acham? Que toda a lei tem que voltar para a Câmara ou toda a lei tem que esperar voltar a parte vetada da Câmara para ser promulgado tudo junto? O que vai acontecer? Já caiu uma questão assim. Então, quando o prefeito ele veta parcialmente um projeto de lei, somente a parte vetada volta para a Câmara de Vereadores. E a parte não vetada segue para publicação, para promulgação, né, e publicação. Outra questão de constitucional agora sobre jurisprudência. A dupla vacância no Executivo Municipal, o que é a dupla vacância? Quando o cargo do prefeito e do vice-prefeito são declarados vagos, porque renunciou, enfim. Nesse caso de dupla vacância no Executivo Municipal, não há necessidade de seguir as regras da Constituição Federal para o caso de dupla vacância do Executivo Federal. Ou seja, a jurisprudência do STF entendeu que há autonomia municipal para regulamentar essa matéria. Não segue obrigatoriamente o modelo federal. Sobre constitucional também e processo civil, a sentença do mandado de injunção, ela tem eficácia inter partes. Então, assim, como o mandado de injunção, ele serve para garantir para a parte que impetra o mandado de injunção um direito que não existe norma regulamentadora que garanta esse direito, existe uma omissão do legislativo, vocês podem pensar que a eficácia da sentença do mandado de injunção seja erga omnes, mas não, a eficácia é inter partes, somente para as partes do processo. E aí, os efeitos dessa sentença, eles são mantidos até que surja a norma regulamentadora. Vamos ver algum tema aqui, diferente do que eu falei. Meio ambiente. Está previsto lá no edital um conteúdo programático que sempre está nesses editais de provas de prefeitura. E em muitos outros editais de concursos de outras carreiras. Que é a questão do patrimônio nacional. O que é patrimônio nacional? Vamos lá, são 5. Floresta Amazônica Brasileira, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal Mato-Grossense e Zona Costeira. Então, isso provavelmente vai cair na prova também, até porque tem outras florestas que muitas vezes eles colocam para confundir, como a Caatinga, que não é patrimônio nacional. E então é bom saber o rol do patrimônio nacional que está previsto na lei, se não me engano, é na Política Nacional do Meio Ambiente, ou na Constituição, não me recordo agora. Mas o importante é saber qual é esse rol, que é Floresta Amazônica Brasileira, Mata Atlântica, Serra do Mar, Zona Costeira e Pantanal Mato-Grossense. 5. Além disso, vai cair em direito ambiental quais são os órgãos do SISNAMA, do Sistema Nacional de Meio Ambiente. E quais são esses órgãos? As funções deles estão na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, mas é bom saber quais são os órgãos, porque a função você meio que vai na lógica, né? Então, os órgãos são 6 que estão previstos na lei. O superior, o consultivo e deliberativo, o central, os executores, os seccionais e os locais.
Então, superior, Conselho de Governo. Consultivo e deliberativo, o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Central, Secretaria do Meio Ambiente da Presidência. Executores, o IBAMA e o Instituto Chico Mendes. Seccionais são os órgãos estaduais e locais, os órgãos municipais. Tem muita coisa do edital, muita coisa mesmo, mas o intuito é ser rápida. Então agora eu vou para a questão do licenciamento ambiental, que também está no edital. É atribuição do município o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local. E além disso, tem que ser conforme a tipologia descrita pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, da respectiva unidade, né? Além disso, cabe atribuição do município à licença ambiental em unidades de conservação instituídas pelo município, tá? Na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente e na Lei Complementar 140 de 2011, tem as atribuições de cada ente, União, Estados e municípios, para instituir as suas unidades de conservação. Então, naquelas instituídas pelo município, é a atribuição do município o licenciamento, exceto se essas áreas for em APA, que é a área de preservação ambiental. Por quê? Porque nas APAs, elas seguem uma regra que é a atribuição de cada ente. Então, independentemente da APA estar na unidade de conservação da União, dos estados ou dos municípios, ela segue a norma da atribuição do ente, que está na Lei Complementar 140 de 2011. Então, na APA, o licenciamento ambiental ou a autorização de atividades que gerem impactos ambientais, na APA, ela é licenciada pelo município quando for impacto local previsto em tipologia do Conselho Estadual, então é do município. Em APA, que for presente em local em que o país é limítrofe com outro país, ou então em local de mar territorial, plataforma continental, zona econômica exclusiva, que faz fronteira entre 2 ou mais estados, pertence a 2 ou mais estados, ou de caráter militar, ou em que a tipologia da área for definida pelo Poder Executivo como sendo de atribuição da União, nas APAs nessas áreas, a licença ambiental é de competência da União. E se não for nenhum desses acima, dos que eu mencionei agora, referenciados agora, é de licenciamento de atribuição do Estado. Essa atribuição da APA, ela segue a atribuição de cada ente estipulada na Lei Complementar 140 para fazer o licenciamento ambiental, tá? Além disso, deixa eu ver aqui algumas questões importantes que eu marquei. Sobre direito civil, né, que eu não falei ainda, a questão da emancipação, acredito que pode cair, que a emancipação pode ser feita pelo casamento, mas isso não inclui união estável. Além disso, só o exercício no cargo público emancipa, e não a posse ou a nomeação, tem que ser o exercício a partir do exercício. Além disso, os direitos da personalidade, eles são intransmissíveis, irrenunciáveis, ilimitados, absolutos, tá? E vitalícios. Não tenham medo de marcar isso. Por quê? Porque a relativização,
a limitação dos direitos de personalidade são exceções. A regra é que eles sejam irrenunciáveis e absolutos. Então, apenas quando eles estão sendo analisados, esses direitos, em relação com outro direito da personalidade, é que eles sofrem relativização, tá? E sobre a questão de serem limitados, a limitação, segundo o Código Civil, a letra da lei, ela só pode existir nos casos previstos em lei. E, pela doutrina, a limitação dos direitos da personalidade, ela deve seguir 3 requisitos, que é não ser permanente, ou seja, tem que ser uma limitação temporária, não ser geral, tem que ser parcial, e não ser exercido com abuso de direito, contrariedade à boa-fé objetiva e aos bons costumes, que vocês já devem saber, né? Que a limitação ela não pode ser contrária aos bons costumes. Além disso, a lesão, né, tem como consequência o dano moral in re ipsa, e o prazo para compensação, prazo prescricional, para você pleitear essa compensação por violação aos direitos da personalidade, né, ou seja, por danos morais, ele é de 3 anos. E isso, o prazo prescricional é de danos morais extrapatrimoniais, também chamado de aquiliana, né? Então, a responsabilidade aquiliana ou extrapatrimonial para a indenização por danos morais é de 3 anos. Mas se ela for contratual, ela é de 10 anos. E se ela decorrer de acidente de consumo, aí é de 5 anos. E quando que, por exemplo, a Fazenda Pública pode estar envolvida na questão de direito do consumidor? Apenas quando existem as prestadoras de serviços públicos, né, as concessionárias ou contratadas por permissão, enfim, que haja permissão ou concessão de serviços públicos. Então, praticamente é isso. A questão da LGPD, né, que o STJ entende que vazamento de dados comuns, aí tem que ler na LGPD o que são esses dados comuns, mas entre eles é nome, CPF também, número de registro. O vazamento não gera dano moral in re ipsa para o STJ, apenas o vazamento de dados sensíveis. Defeitos no negócio jurídico. Prazo decadencial para anular é 4 anos, também pode cair na prova, né? E além disso, entre os defeitos do negócio jurídico, se inclui o estado de perigo e não há estado de necessidade como o defeito do negócio jurídico, é estado de perigo, que às vezes também as questões confundem, né? Vamos ver, tem outras questões que são mais chatinhas que eu vou colocar aqui, que é decoreba, de tributário e constitucional. A questão de que pertencem aos municípios. O imposto de renda retido na fonte, né, pelo município ser a fonte pagadora, ele retém o imposto de renda e já pertence ao município. 50% do ITR e 100% no caso de ser o ITR fiscalizado e cobrado pelo município. 50% do IPVA licenciado em seus territórios. E agora, com a atualização, né, da Constituição por emenda constitucional recente, inclui na cobrança do IPVA não só os veículos terrestres, mas também os aquáticos e aéreos, né? E aí, nesse caso, fica 50% do IPVA para o município desses veículos aquáticos e aéreos de pessoas, de proprietários domiciliados em seus territórios.
Além disso, agora com a emenda constitucional com a reforma tributária, temos a previsão do IBS compartilhado, né? O Imposto de Bens e Serviços Compartilhados, previsto no artigo 156A da Constituição. E aí, com relação ao IBS, 80% será do município, de acordo com a sua população. 80% da população. 10% de acordo com os índices de aprendizagem, conforme lei estadual. 5% de preservação ambiental e 5% de modo igualitário para todos os municípios do estado. Essa é a repartição tributária do IBS. Com relação ao ICMS, 25% do ICMS do estado pertencem aos municípios. E aí, como é feita essa repartição? Também tem os critérios ali. Primeiro, 65% desses 25% é da circulação de mercadorias em seus territórios. Então, referente à mercadoria que circulou naquele município, 65% dos 25% do ICMS do estado é desse município. Até 35%, conforme lei estadual, referente a pontos percentuais de indicadores de aprendizagem. E seria, nesse caso, no mínimo 10 pontos percentuais, tá? Então, até 35%, conforme lei estadual, por indicadores de aprendizagem, e, no mínimo, tem que ser direcionados 10 pontos percentuais. Essa é a repartição de receitas que competem ao município. Não vou falar do estado, porque a gente está falando de concurso municipal, e aí, geralmente, eles cobram do município mesmo. E concurso de procurador de estado cobra a porcentagem que é direcionada, que é da repartição de receitas tributárias que vem para o estado, que vai para o estado, né? Agora uma matéria sobre processo civil, porque eu ainda não falei de processo civil, só do mandado de injunção que tem efeitos interpartes. Vamos lá. Sobre o processo civil, eu irei falar do reexame necessário. Quando que há o reexame necessário da sentença? Que é aquela remessa necessária, que a sentença não transita em julgado, mas é remetida ao tribunal de segundo grau para reexame necessário. Quando a sentença ela for ilíquida, quando for procedente, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal, também a remessa necessário. Quando o valor da condenação do ente público, no caso aqui do município, for superior a 100 salários mínimos, e aí engloba autarquias também municipais, né? Então, se o valor da condenação do município for superior a 100 salários mínimos, tem remessa necessária. No caso da União, tem que ser superior a 1.000 salários mínimos. E no caso de Estado, Distrito Federal, suas respectivas autarquias, né, e fundações públicas, ou então municípios que sejam capitais de estados, aí a condenação tem que ser superior a 500 salários mínimos. Então, de município, para ter remessa necessária, condenação superior a 100 salários mínimos. E aí, não se aplica essa remessa necessária, que está no parágrafo 4º do artigo 496 do CPC, não se aplica se a sentença estiver de acordo com a súmula de Tribunal Superior, com acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos, em consonância com o entendimento proferido em RDR e IAC, que é incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competências, ou não se aplica a remessa necessária
se a sentença estiver coincidente com orientação vinculante no âmbito administrativo do ente público. O ente público, ele pode lançar orientações vinculantes, súmulas vinculantes administrativas do ente. Então, o município, ele pode ter suas súmulas vinculantes administrativas. E essas orientações vinculantes, se a sentença estiver de acordo com essas orientações, com essa orientação, também não se aplica a remessa necessária, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 496 do Código de Processo Civil. Por fim, então, encerrando, que essa aula já tá longa, que era para ser rápida, né? Eu vou só complementar as transferências tributárias que faltaram com relação ao município, com relação às receitas tributárias da União. Por quê? Porque a União, ela tem que entregar ao município, e prestem atenção nesse percentual, porque ele cai, ainda mais que houve alteração recente. 21,5% do imposto de renda e do IPI para o Fundo de Participação dos estados. E 22,5% para os fundos de participação dos municípios. Então, qual que vocês têm que decorar? 22,5%, que é o que a União tem que entregar das suas receitas de imposto de renda e IPI para o fundo de participação dos municípios. E ela vai entregar esses 22,5% de 100% do seu imposto de renda e IPI? Não. Ela vai entregar somente 22,5% para os municípios de 50% do seu imposto de renda e IPI. Além disso, vai excluir dessa conta aquele imposto de renda retido na fonte que já é do município, tá? Eu teria muitas outras coisas para falar, mas como o objetivo é ser rápida, eu vou ficar por aqui. E se vocês quiserem que eu grave aula sobre algum conteúdo de algum concurso, principalmente concursos de procuradorias e principalmente procuradorias municipais, eu estou à disposição, é só me mandar uma mensagem no direct. Tchau, eu fico por aqui, bom final de semana, bons estudos, boas férias e até a próxima!